Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Paz e bem para você e para a sua família. O nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. Desde o início peço que compartilhe a nossa mensagem, curta. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que a mensagem possa chegar a mais pessoas e possamos fortalecer assim esse canal de comunicação da palavra do Senhor como uma mensagem de fé. A palavra do Senhor na liturgia deste final de semana, ela vem nos falar de um elemento fundamental para a nossa espiritualidade como cristãos: a oração. A oração confiante, a oração que é fruto da nossa fé no amor de Deus, que nos consola, que nos ampara, que nos sustenta na esperança. Nesse Dia Mundial das Missões, seguindo o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca foi uma missionária além dos muros do convento em que vivia, mas que dedicou a sua vida toda à oração pelas missões, todos somos convidados a nos lembrar da importância da oração confiante. Primeiro, lembrar que a oração ela não é questão de quantidade, mas é questão de confiança. É questão de confiança. Orar com confiança, certos de que Deus é Pai, certos de que Deus é amor, de que Deus é consolador, de que Deus conforta, de que Deus ampara o ser humano na sua fragilidade, na sua condição pecadora, na busca da conversão, na busca do bem. Orar com confiança. Precisamos cultivar na nossa vida esta atitude fundamental da nossa espiritualidade. Se formos ver a vida dos santos, seja ele qual for, são milhares, milhões, daqueles que estão de pé, vestidos de branco, cantando louvores a Jesus, o Cordeiro de Deus, conforme nos lembra o livro do Apocalipse de São João. Uma multidão incontável. Mas a vida de todos foi caracterizada, além da caridade, sobretudo pela oração confiante. A oração, ela é força na nossa vida. Se quisermos alcançar a vitória nos nossos empreendimentos, é preciso oração, oração confiante. Na oração que Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, que é uma lição de como rezar, nós vamos ver a importância de reconhecermos que a nossa oração não é voltada somente ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, conforme era costume no Antigo Testamento, mas a nossa oração é dirigida a Deus, que é, acima de tudo, Pai. Pai. Ele é Pai nosso. Então, por meio de Jesus, na força, na unidade do Espírito Santo, nós nos dirigimos ao nosso Pai do céu,
ao nosso Pai do céu com a confiança de filhos e filhas, que nos sentimos profundamente amados por Deus. Na primeira leitura da liturgia desse final de semana, vamos ver esse texto do livro do Êxodo, capítulo 17, que lembra, aquela batalha, que marcou a vida do povo de Israel. Josué, embaixo da montanha, conduzia, os guerreiros na luta contra os amalecitas. E Moisés, no alto do monte, amparado, por Ur, e também pelo seu irmão Arão, vivia em oração, enquanto as suas mãos estavam erguidas ao céu, segurando, o cajado do pastor. Embaixo, Josué vencia a batalha com os seus companheiros de missão. Quando as mãos de Moisés cansavam-se, ele abaixava as mãos, fraquejando na oração, a batalha era perdida por Josué. Então, a oração pelos outros é importante. Rezar pelas outras pessoas é fundamental para nós, porque Deus é Pai nosso. Ele não é Pai meu apenas, é Pai nosso. Então, rezar uns pelos outros, orar uns pelos outros, é de fundamental importância. Interceder em favor das outras pessoas, para que não somente eu, mas todos nós possamos alcançar em Deus essa força para viver, essa força para lutar. O Santo Evangelho nos traz esta viúva, pobre, frágil, que recorria a um juiz iníquo, um juiz que se considerava com poder absoluto aqui neste mundo, que não temia a Deus, que não temia os outros, mas foi obrigado a fazer justiça em favor daquela viúva por causa da sua insistência. Foi obrigado a fazer justiça em favor daquela viúva por causa da sua insistência. Na mentalidade bíblica, a viúva, podemos assim dizer, é a mais pobre entre as pobres. Por quê? Porque não tinha segurança nenhuma, ela não tinha o direito de herdar, ela era entregue muitas vezes à caridade pública. Mas ela insistiu para que aquele juiz fizesse justiça. E Jesus, ele aproveita desse exemplo, para poder nos falar da importância da oração constante, da oração com insistência, Sermos persistentes na oração, como aquela viúva foi persistente, na sua súplica diante desse juiz, que, repito, não temia a Deus, não temia os homens, mas se submeteu à insistência daquela viúva que exigia justiça. Queridos irmãos, queridas irmãs, a oração de súplica, ela deve ser fruto, primeiro, da nossa vontade, Então nós, com muita humildade, vamos acorrer ao Senhor com confiança, pedindo ao Senhor que realize a nossa vontade, a nossa necessidade, Então isso é importante. Pedir, reafirmo, porque nós não temos esse poder de exigir de Deus. Às vezes vemos pessoas, sobretudo na mídia, falando, quase que dando ordens a Deus, como se Deus fosse o nosso servo, fosse o nosso escravo. Não é Deus que existe para fazer a nossa vontade, mas nós é que somos convidados, e Deus respeita a nossa liberdade, a fazer a vontade de Deus. Então, orar com insistência, com persistência, mas sempre nos abrindo a que a vontade de Deus aconteça em nossas vidas. Orar com insistência, orar com persistência, orar com confiança, orar com amor, na certeza de que Deus é bom, na certeza de que Deus é Pai, que não dá um escorpião, uma serpente, quando o filho pede um pão, mas que é bom. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa comunhão uns com os outros, Ele quer que vivamos
na paz, na justiça. Ele quer que nós sintamos-nos sempre, sempre, sempre amados por Ele e amando-nos uns aos outros. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, que aumente a nossa fé para podermos com confiança vivermos a oração. Vivemos esse elemento essencial, repito, da nossa espiritualidade, que é a oração. São Vicente de Paulo dizia, né, que aquele que reza, salva-se, alcança de Deus a salvação. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Francisco, de Nossa Senhora, de São Vicente de Paulo, que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana, paz e bem para você.